Como eu já disse, eu tenho o jogo perfeito para te apresentar. Ele é perfeito para mim, pois nunca deu errado. Espero que para você também seja. É um jogo com pouquíssimos materiais, serve para turmas grandes, atende diversas idades. Isso principalmente com as variações que eu vou apresentando aqui no decorrer do vídeo. Eu peço para que você acompanhe o vídeo até o final e conheça todas essas variações que vão aumentando o nível de complexidade do jogo, para que você possa trabalhar desde o fundamental até mesmo o ensino médio. Ele também é muito interessante porque você consegue encaixá-lo em diversos planejamentos. Antes de explicar este jogo, eu sou o professor Astolfo e bora pro jogo. Apenas bambolês, é isso. Você vai utilizar apenas os bambolês. O nome do jogo é Domínio dos Arcos. Você tem que invadir o campo adversário e dominar os arcos. Mas lembra que eu falei que servem para turmas grandes? Eu apenas deixei aqui poucos jogadores para melhor explicar o jogo. Mas se você quiser colocar outros jogadores, você tem que adicionar um arco para cada jogador. Ou ainda, você pode trabalhar com a sua quadra inteira e fazer 2 jogos ao mesmo tempo, o que eu acho que é interessante. Você só tem que ter um número grande de bambolês. Eu vou trabalhar com essa versão para que eu possa explicar melhor o jogo para você. Como eu já falei anteriormente, vence a equipe que ocupar todos os arcos primeiro, todos os bambolês. Neste caso, a equipe vermelha é vencedora. Se fosse só um jogo de ocupar assim sem nenhuma regra, seria um jogo de corrida, mas não. Nesse caso aqui você pode perceber que o jogador da equipe verde ainda não ocupou o último arco, por isso a equipe vermelha venceu. Voltando ao nosso cenário inicial, olha só, neste caso a equipe verde é vencedora, mas tem um arco vazio ali em cima. Por que isso acontece? Porque você pode escolher um tempo, combinar um tempo com a turma, 5, 10 minutos, e no final desse tempo, a equipe que tiver mais arcos ocupados, aí sim é a vencedora. Isso vai colocar uma pressão no jogo que vai forçar os alunos a trabalhar em equipe para que tomem a melhor decisão. Pois eu até aconselho que conforme for passando o tempo, você possa for falando, já passou 1 minuto, passou 2, passou 3, e esse senso de urgência vai criando esse clima no jogo. Mais uma vez no nosso cenário ideal para explicarmos todas as regras. O jogador ele pode ser colado. Neste caso ele foi colado pertinho da linha central, o que facilita o descongelamento. No entanto, você pode notar que após o descongelamento, apenas tocando no seu colega, a jogadora pôde seguir para qualquer arco, mas o jogador que estava colado tem que voltar para o seu campo de origem. Eu não falei anteriormente, mas todos os arcos são zonas seguras que os jogadores podem utilizar. Mas isso aqui é muito importante. Os jogadores que são descongelados, eles devem voltar para o seu campo de origem para depois voltar ao jogo. Outra situação, vamos colocar aqui um jogador que já está no arco, ele pode usar ele como ponte, então todos os arcos podem ser transitados, porque os arcos da extremidade da quadra normalmente são os mais difíceis de serem ocupados, então os jogadores podem fazer essa ponte para ocupar esses arcos no final, dessa forma aqui. Não tem problema nenhum, ele não pode ser congelado entre essa transição. Vou fazendo a simulação ali apenas com o time vermelho atacando, por enquanto. Nessa simulação já temos 3 arcos ocupados. E sim, os jogadores podem usar os arcos como ponte, mesmo que eles já estejam ocupados. Então a jogadora estava ali dividindo o arco com ela, não tem problema nenhum. Ela pode usar para passar para o outro arco. Só não pode ser congelada no meio do caminho. Agora uma regra de final de jogo. Temos aqui o time verde com 4 jogadores ocupando os arcos. Lembra que falamos que pode ser por tempo? Então se restar 1 ou 2 arcos vazios, o jogador ou os jogadores que ficaram por último, no caso tem apenas um do time verde, ele poderá usar ainda os arcos como zona segura para fazer a transferência para o último arco, como uma ponte. No entanto, ele só pode ficar 10 segundos nesse arco. Quem faz essa contagem é o professor ou um aluno que esteja auxiliando. Se ele passar de 10 segundos, ele vai ser colado na parte de fora do arco. É como se fosse um congelamento. Ficou 10 segundos no final do jogo, ele vai ficar colado. E outra, mesmo que ele saia do arco antes dos 10 segundos, ele não pode ocupar outro arco que já está ocupado por um dos seus colegas. Ele tem 2 opções. Ou ele volta para o seu campo de origem, ou ele tenta fazer uns dribles para ocupar o único arco que está vazio. Neste caso, ele voltou para o seu campo de origem e daí ele tentou fazer a progressão, mas ele foi colado. Olha só essa situação. Ele foi colado, temos 2 jogadores da equipe vermelha que vão progredir e não tem nenhum defensor na equipe verde. Lembra, uma vez que o jogador é descolado, ele tem que voltar para o seu campo de origem. É por isso que não dá tempo de vencer. O último jogador praticamente não pode ser congelado. Então é uma estratégia interessante dos times que estão perdendo. Olha só o dilema. O time de vermelho, anteriormente, vou até voltar ao quadro.
O time de vermelho, se acabar o jogo agora, ele perde, porque o time de verde tem 4 arcos ocupados. No entanto, se ele congela o verde, como aconteceu, ele ganha o jogo, praticamente, porque não dá tempo de ser descongelado e voltar para o seu campo de origem dessa forma que o exemplo demonstra aqui. Então, existem esses pontos estratégicos que você pode até mesmo ensinar para os alunos antes do jogo começar ou deixar que eles descubram. Se você já assistiu outros jogos aqui, eu tenho certeza que você já conhece esse material exclusivo de jogos e brincadeiras de matriz africana, que é uma oportunidade que eu oferto a você para ampliar os seus conhecimentos. É um material no qual eu fiz uma curadoria de mais de 20 jogos de matriz africana que eu selecionei nesses 10 anos de profissão, que deram muito certo. Ele tem 70 páginas, olha, são 20 jogos, mas tem 70 páginas, a quantidade de material importante que tem aqui. 8 anexos, sequência didática detalhada e vídeos de apoio para explicar toda essa sequência didática. Se você não quiser seguir o plano que eu sugeri, você pode simplesmente usar os 20 jogos. Tudo isso por um pouquinho mais de R$20 para ter um material exclusivo nas suas mãos. E aqui eu deixo alguns prints para que você possa, de repente, pausar o vídeo e ter uma noção do que se trata. Sobre as variações, a primeira variação é a variação congelante. Nessa é muito interessante, galera. O jogador congelado só pode ser descongelado quando 2 da sua equipe tocam ao mesmo tempo nele. Só dessa forma, ao mesmo tempo. Não é um tocar e depois o outro tocar. Os 2 devem tocar ao mesmo tempo, aí sim ele tem que voltar para o seu campo de origem. Então, ser congelado nessa variação é um prejuízo enorme. Eu adicionei o líder, coloquei uma coroa ali para representar o líder. Lembra, tem que ser 2 pessoas para descongelar, exceto se o líder tocar, porque o líder tem poder de descongelar apenas com um toque. Aí sim, ele pode voltar para o seu campo de origem para retornar ao jogo. Então, cria ali uma situação mais estratégica ainda. Percebe que a gente está aumentando um pouco o nível de complexidade? Variação com bambolês temporários. Essa variação eu criei justamente para que times um pouco mais fracos, muito entre aspas aqui, porque ser fraco ou não, isso vai depender da percepção. Se for um time que não tem tantas capacidades físicas, mas é um time muito estratégico, ele pode ainda vencer o jogo. Mas essa variação vai ampliar as possibilidades desse time que não tem muitas capacidades físicas, como velocidade e agilidade. Como ela se dá? Você tem que fazer uma marcação nos arcos. Aqui eu fiz de modo aleatório 1, 2, 3, 4, 5 e do mesmo lado, a mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai anotar numa folha de papel quais arcos serão retirados primeiros. A cada 2 minutos, um bambolê será retirado do jogo, exceto se este bambolê estiver ocupado. Vamos supor que o bambolê número 1 será retirado. É importante que você saiba que os jogadores não têm conhecimento nenhum de quais bambolês serão retirados, é na pura sorte, apenas o professor sabe. Por isso que é legal que ele faça a anotação, porque se os jogadores questionarem, você tem a anotação ali para provar que você seguiu a ordem. O primeiro bambolê retirado será o número 1, porém o time vermelho tem uma vantagem, ele já ocupou o número 1, enquanto o time verde não. E olha só a situação, o time vermelho tem 5 arcos para serem ocupados, enquanto o time verde só tem apenas 4. O jogo progrediu e ficou dessa forma aqui, ó. 3 arcos ocupados pelos jogadores vermelhos e 3 pelo verde. No entanto, o verde só tem um espaço para ser ocupado, enquanto o vermelho tem 2. Só que o próximo arco a ser retirado é o arco de cima, aquele lá na parte superior. E agora o jogo ficou totalmente igual. Se aquele arco de cima estivesse ocupado por um dos jogadores de vermelho, aí sim seria uma vantagem maior ainda para esse time. Temos um jogo praticamente empatado. Neste caso, se os 2 times não tiverem arcos livres para serem ocupados, eles podem ocupar o arco que já tem um colega seu lá dentro. Aqui a gente vê na situação do verde que ele ainda faz a ocupação desse arco e vence o jogo. O seu comentário, mas principalmente a sua inscrição, para que você possa conhecer todos os vídeos e as playlists que eu montei aqui, que eu tenho certeza que vão te ajudar de alguma forma. Faça a inscrição, ative as notificações e eu te espero no próximo vídeo, combinado? Valeu!